Bom dia, meus amados irmãos. Hoje nós vamos dar prosseguimento, ao nosso estudo no livro de Hebreus. Primeiramente queremos dar boas-vindas a todas as famílias, família do irmão Orlando, do irmão Fernando, também Apolo, Efraim, irmã Jocelyn. Sejam todos bem-vindos e nossa oração é que o Senhor Deus fale conosco, que Ele, através da sua palavra, possa estar nos confortando, nos consolando diante de toda essa situação pela qual nós estamos passando. E eu continuo pedindo aos irmãos que continuem orando, por todos aqueles que estão enfermos. Infelizmente, semana passada, perdemos 2 pastores, pastor Jaime, pastor José Maria, pastor José Maria, e também o pastor Antônio Paulo, que era pastor da Igreja Batista Regular Calvário, Eu já fui membro desta igreja, já trabalhei com esses irmãos, e evidentemente que a gente sente a partida desses irmãos. Mas, meus irmãos, nós que estamos aqui, que Deus está permitindo que continuemos aqui, vamos continuar fazendo a obra de Deus, A gente sente a saudade dos irmãos, sente a partida deles, mas vamos continuar fazendo a sua obra, mesmo que de forma limitada. Mas vamos continuar orando pelos que estão enfermos, vamos continuar orando pelo trabalho do nosso Deus. Bem, semana passada, nós estudamos os versículos de 4 a 13 do nosso livro de Hebreus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, não dá para os irmãos verem, mas eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. O nosso tema geral do capítulo é o caminho da vitória. Então nós já vimos a primeira divisão desse capítulo, logo nos primeiros versículos. O autor aos Hebreus agora fala da necessidade de nós olharmos para Jesus, olhando firmemente, ou seja, é um olhar firme, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, a primeira divisão nos chama a atenção para esse fato, de que nós devemos olhar para Cristo. O nosso olhar, o nosso alvo deve ser Cristo. E no domingo passado nós falamos sobre a disciplina do Senhor. E na ocasião nós frisamos o fato de que quando Deus disciplina os seus filhos, quando Deus permite uma provação, Ele faz isso por 2 razões, Nós mostramos aqui as razões. Primeira razão, porque nós somos filhos de Deus e Ele nos ama. Então, como a filho, Ele nos corrige, assim como nos corrigiam nossos pais, Assim como vocês que ainda têm filhos em idade mais tenra, corrigem os filhos de vocês para que se tornem cidadãos de boa índole, E principalmente, nós que somos filhos de Deus, que nossos filhos, nós disciplinamos nossos filhos para que eles realmente sejam de acordo com a vontade de Deus, Esse é o nosso compromisso, esta é a nossa responsabilidade, porque os nossos filhos, segundo a palavra de Deus, são herança do Senhor. Então nós vimos que a disciplina, quando Deus nos disciplina, primeiramente Ele nos disciplina como filhos, porque nós somos seus filhos. E também porque Ele nos ama. Então, porque Ele nos ama, Ele nos disciplina.
Na esfera humana, o pai que ama o seu filho, ele vai disciplinar, porque ele não quer o mal para o seu filho, ele quer o melhor. Né? Ele quer o melhor. Portanto, vai disciplinar para que o seu filho aprenda a andar no caminho reto. Deus também nos disciplina porque Ele nos ama e quer que nós andemos nos seus caminhos, que são caminhos de santidade. E a outra razão é exatamente porque Ele quer que nós trilhemos nos caminhos da santidade. Né? Deixa eu colocar aqui os óculos para a gente ver aqui. Ó. Versículo 7 ele diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Versículo 11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Muito bem, então, Deus nos corrige porque Ele quer que nós andemos em caminhos de santidade. Né? Agora, hoje vamos falar sobre a santidade, uma necessidade. Esse já é o terceiro tópico. Então, primeiro, a necessidade de olhar para Jesus. Segundo, a disciplina do Senhor. E agora, o terceiro tópico, ou a terceira divisão do capítulo 12 de Hebreus, é a necessidade. Aliás, a santidade. Santidade, uma necessidade. Meus queridos, vamos ler então a partir do versículo 14. Agora, né? Segui a paz com todos. Repetindo, Hebreus 12, de 14 a 17, ok? Os irmãos podem abrir suas Bíblias aí, tá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Muito bem. Então, aqui, nesse trecho, nessa divisão, o autor aos Hebreus, então, fala da necessidade, meus amados, de andarmos em santidade. Né? Mas, vamos ver o versículo 14 aqui. Ele diz o seguinte, iniciando ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos seguir duas coisas. É isso que ele diz aqui.
né? Seguir a paz e seguir a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz, meus irmãos, é uma citação do Salmo 34 e 14. Vamos olhar para lá, né? Salmo, deixa eu só colocar aqui, coisa para não perder aqui. Salmo 34 e 14. Olha o que é que o salmista, inclusive é o salmista Davi, né? Olha o que é que ele fala no Salmo 34 e 14. Estou no Salmo 34 e 14. Está aqui. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Muito bem, então, o que o autor aos Hebreus está fazendo? Ele está citando essa passagem dos Salmos. Lembrando aos irmãos que Davi lá atrás já falava sobre a necessidade de seguir a paz. Procura a paz, né? Procura a paz. Então Davi usa aqui dois verbos que descrevem a importância a importância dessa paz, né? Na verdade, a importância dessa paz sobre a qual ele está falando. Ele usa dois verbos aqui. O primeiro verbo é o verbo procurar, né? Procura. Ele diz aqui: procura a paz. E o outro verbo é o verbo empenhar-se, ou o verbo empenhar, né? Procura, primeiro verbo. E o segundo verbo, empenha-te. Então ele usa dois verbos aqui para descrever a importância de nós buscarmos a paz. E nos mostra, portanto, que a paz é uma necessidade. E que paz é essa, né? Que paz é essa? Quando ele diz procura, olha só, o versículo 14 diz aqui: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Então, quando o salmista diz aqui, procura a paz, ele está se referindo a exatamente isso, de apartar-se do mal, de fugir de confusão, de fugir de demandas. Porque a palavra paz significa a ausência de demandas nos relacionamentos. A ausência de guerras, digamos assim, né? Paz é a ausência de guerra. Quando nós dizemos que o Brasil está em paz com seus vizinhos, ou seja, né, quando ele está em paz com a Colômbia, com o Equador, com o Peru, com a Argentina, com a Venezuela, com o Equador, o Brasil está em paz com seus vizinhos. O que é que isso significa? Que ele não está em guerra. Que reina a paz. A discórdia não impera. O que impera é a harmonia, a concórdia, né? A concordância, a harmonia. Então, paz é a ausência de guerra. Paz é a ausência de demandas. Paz é a ausência de problemas de relacionamento, né? Então, voltando para o texto de Hebreus, ele diz assim: segui a paz com todos, citando o salmista. E o salmista, por sua vez, diz: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, meus irmãos, o que é que nós podemos concluir do pensamento de Davi, né?
que muitas vezes, para nós alcançarmos a paz nos nossos relacionamentos, nós temos que procurar diligentemente. E também nós temos que nos empenhar por ela. Ou seja, o que significa empenhar-se por algo? É fazer um sacrifício. Né? As boas coisas não se conseguem de forma fácil, né? Mas as boas coisas se conseguem através de esforço, de sacrifício. Então, quando o salmista diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la, ele está querendo dizer, você tem que buscar de todas as formas a paz nos teus relacionamentos. Você tem que se esforçar para obter, para alcançar essa paz dos seus relacionamentos. Então, meus irmãos, a lição aqui para nós é muito profunda, né? Qual é a lição para nós? É que nos nossos relacionamentos nós temos que nos empenhar em ter paz uns com os outros. Você já viu aquelas pessoas, ou até mesmo na igreja, irmãos, que por qualquer coisinha banal criam um problema, um enorme problema? Né? Tem pessoas assim, que gostam da demanda, que gostam da guerrinha, que gostam da peleja, que gostam de provocar os outros, os seus próprios irmãos, que não gostam de ter paz uns com os outros, mas que querem sempre um motivo para estar brigando, para estar discutindo, para estar, entre aspas, guerreando uns com os outros. Falando sobre isto, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele disse, o só existir, veja bem, o só existir demanda entre vós outros, entre vocês, já é completa derrota para vós outros. O só existir demanda. Para você ver o quanto as guerrinhas, as demandas, os problemas de relacionamento são, digamos assim, são reprovados por Deus. Então, procure afastar-se de pessoas que por qualquer motivo querem brigar, querem discutir. Né? E isso também nós devemos fazer no nosso relacionamento familiar também. Né? Por qualquer motivo, muitas vezes a gente quer brigar, quer discutir. Se o marido fala alguma coisa, a esposa já vem entendendo que ele quer brigar com ela, que ele quer discutir e tal. Da mesma forma o esposo. E muitas vezes nós não temos paz no nosso próprio lar. Né? Por quê? Porque nós muitas vezes estamos preparados para dialogar. Então, ao invés da discussão, é o diálogo que deve funcionar. Nós devemos nos esforçar para não termos problemas nos nossos relacionamentos. Tratar todos os nossos filhos, vocês, os irmãos que ainda têm filhos que estão em sua companhia, tratar todos os filhos de acordo com a sua personalidade, mas procurar tratar da mesma forma, digamos assim, com igualdade. Se você é justo com um, seja justo com o outro. Se você cobra algo de um, cobre a mesma coisa de outro. Né? Mas também trate cada um segundo a sua personalidade. Respeite a personalidade do outro. Eu tinha um colega no seminário que ele gostava de brincar, mas quando os outros iam brincar com ele não gostava, né? Ele ficava logo com raiva por ali, né? E eu aprendi a brincar com ele. Então, eu brincava até onde eu sabia que eu podia, que ele não ia ficar chateado. Pronto. Né? Nós tínhamos
um relacionamento muito bom, né? Foi um dos meus melhores amigos no seminário, jogamos bola juntos, sabe? E a gente tinha um relacionamento muito bom. Mas ele é o que a gente costuma dizer, ele tinha pavio curto. Mas nós temos que saber nos relacionar com todas as pessoas. Então, se você sabe que determinado irmão não gosta de muita brincadeira, então não brinque, né? Ou então brinque até o limite em que ele não vai ficar chateado, tal. Agora, em alguns casos é infantilidade, então procure aconselhá-lo. Não, meu irmão, né? Isso aí, digamos, o irmão fulano de tal estava apenas brincando com você, não precisava você. Você tem que amadurecer mais, meu irmão. Você tem que ler mais a palavra, você tem que orar mais, deixar Deus tocar no seu coração. Então aí é uma questão de aconselhamento. Para que nós cheguemos, né, no nosso objetivo. E qual é o objetivo que é traçado aqui pelo autor aos Hebreus? É que nós tenhamos paz com todos. Seguir a paz com todos. O apóstolo Paulo também diz no livro de Romanos: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa é a vontade de Deus. Que nossa igreja seja uma igreja onde as pessoas vão encontrar paz. Então, como elas vão encontrar paz num grupo de pessoas que vivem muitas vezes discutindo, né? As reuniões administrativas da igreja viram verdadeiros bancos de discussões, né? Disputas de ego e etc. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então a primeira coisa que nós devemos seguir para andarmos em santidade, porque lembre-se que o tema geral aqui da divisão do capítulo é a santidade, que é uma necessidade. Diz o autor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando nós temos paz nos nossos relacionamentos, quando nós nos damos bem com o nosso próximo, com o nosso irmão, a nossa família é uma família que tem bons relacionamentos, não há aquelas brigas, né, que as pessoas ouvem a 1 quilômetro de distância, então nós estamos seguindo a paz. Nós estamos andando em santidade. Então, os nossos relacionamentos, meus irmãos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, também vão descrever se nós estamos ou não andando em santidade. Muito bem, mas o tempo está correndo. Vamos ver outra coisa aqui, né? Deixa eu voltar aqui. E a outra coisa é exatamente a santidade, né? A santidade. Então, ter paz uns com os outros, seguir a paz, empenhar-se por ter paz nos seus relacionamentos, ou seja, empenhar-se por bons relacionamentos, é uma atitude ou uma qualidade que deve fazer parte de todo cristão, todo filho de Deus. Crente briguento é crente que ainda não aprendeu que ele deve ter paz com todos os homens, né? É o crente que é carnal. Ele ainda não amadureceu, ainda não cresceu espiritualmente. Ele precisa desenvolver a sua fé para sair disso, para deixar de ser aquele crente de confusão, aquele crente que as pessoas muitas vezes não gostam nem de falar com ele, porque qualquer coisa, tudo ele entende errado, né? E aí, além de entender errado, se ofende, porque entendeu errado, achava que o irmão estava, digamos assim, ofendendo, quando na verdade não era nada disso, né? Então, existem esses crentes birrentos que
querem fazer confusão em tudo. Isso é demonstração de carnalidade. Então, o autor aos Hebreus aqui nos convida a seguirmos a paz com todos. Vamos lembrar, meus irmãos, que os crentes hebreus estavam passando por dificuldades aqui. Eles eram perseguidos pelo império, eles eram perseguidos pelos judeus, né? Pelos judeus, certamente também por gente da própria igreja, que não estavam crendo na eficácia do sacrifício de Cristo, preferiam continuar nas obras mortas da lei, como nós já vimos aqui em vários estudos sobre este livro, né? Eles não acreditavam que Cristo era suficiente. Então, certamente, essas pessoas, de uma certa forma, perseguiam os outros crentes que realmente acreditavam em Cristo, que tinham se convertido verdadeiramente. Mas nem isso era motivo para eles não terem paz com os outros, né? Nem isso era motivo para eles ficarem brigando, discutindo, né? Tendo guerras de relacionamento. Não. Eles tinham que seguir a paz com todos aqueles que buscavam a paz, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à falácia, né? Ou seja, aquelas pessoas que falavam mal deles, eles tinham que suportar isso. Eles tinham, como diz o salmista, eles tinham que empenhar-se por buscar a paz, por ter paz com essas pessoas. Isso é fácil, meus irmãos? Isso não é fácil, não. Não estamos falando aqui de coisas fáceis, mas estamos falando aqui de coisas possíveis. Elas não são fáceis, mas elas são possíveis se nós estivermos andando com o nosso Senhor, se estivermos tendo um bom relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, que lá da cruz olhou para os seus inimigos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto é investir na paz. Isto é investir em bons relacionamentos. Isto é seguir a paz. A outra coisa é a santidade. Nós colocamos aqui, santidade, passaporte para o céu. Por que a santidade é uma espécie de passaporte para o céu? Porque sem ela, diz o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, a santidade aqui referida tem um significado tríplice. Primeiro, é uma fé nas verdades cristãs. Cristão autêntico não nega as verdades cristãs. Mas, meus irmãos, eu já vi pessoas que pregam a palavra de Deus, que estão na igreja há anos, mas que negam verdades bíblicas. Não, isso aqui está errado. Quando é um fato, digamos assim, encerrado entre os cristãos. Vou citar alguma coisa que é como exemplo. O que é encerrado entre os cristãos? Que Jesus Cristo é o único Salvador. Isso é um assunto encerrado entre os cristãos. Outro assunto encerrado entre os cristãos, né, que realmente conhecem a palavra de Deus, é o tema do dízimo. Mas tem cristãos que negam esse tema, porque mexe com o seu bolso, porque ele não gosta de contribuir com a obra de Deus, né? E aí ele nega o dízimo. E o dízimo é bíblico. Eu já conversei com essas pessoas e disse assim: meu irmão, o que seria da obra de Deus se todos nós agíssemos como você? Certamente as igrejas já teriam fechado suas portas, porque a maneira que Deus usa para o sustento da obra de Deus é o dízimo. Então há cristãos que negam as verdades cristãs. Então andar em santidade, primeiramente, é uma fé nas verdades bíblicas, nas verdades cristãs. Aquele que nega, ele realmente está dando demonstração que não conhece a palavra e nem Deus da palavra. Outra coisa, essa santidade implica uma separação do mundo.
e uma dedicação absoluta à vontade de Deus. Esse aspecto tríplice, né, ou triplo de santidade é o que o autor aos Hebreus nos chama a atenção aqui. Andar em santidade significa crer, ter fé nas verdades divinas, andar separado das coisas do mundo e uma completa, absoluta obediência à vontade de Deus. Isto é andar em santidade. Mas, ele diz aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha aí, né? Então a santidade, ela vai tirando essas coisas, ela vai tirando a amargura do coração. Muitas vezes nós sofremos injúrias, né? As pessoas levantam falso testemunho sobre você, muitas vezes, e às vezes fica aquela amargura no nosso coração. Nós temos que orar para Deus tirar essas coisas. É isso que ele está dizendo aqui. Essas coisas devem ser extirpadas se nós queremos andar em santidade. Vamos ver aqui alguns obstáculos à santidade. Primeiramente, uma vida leviana. E ele apresenta aqui um exemplo disto, uma ilustração de uma vida leviana que a gente vai ver daqui a pouco. Uma vida leviana. Segundo, o orgulho e a ausência de domínio próprio. Os versículos de 15 a 17 falam sobre isso. O andar leviano impede a bênção. Quer ver? Olha só. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui apresenta aqui Esaú como exemplo de leviandade, como exemplo de coisas que se tornaram obstáculos à santificação dele. Primeiramente, o seu andar leviano, né? A sua postura leviana. O que é o leviano? É aquele que não tem compromisso, né? Para ele está tudo bem. Se ele está desobedecendo a Deus, isso não tem, isso é aquela coisa do, isso não tem nada a ver. Tem sim muito a ver. Nós não podemos ser levianos. Nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Nós temos que ter compromisso com a santidade. Se for preciso até chamar a atenção de alguém, chame a atenção duramente. Porque nós não podemos aceitar tudo. Porque quem aceita tudo é porque é leviano igual o Esaú. Esaú não fez questão do seu direito de primogenitura, né? Foi profano, ele profanou o seu direito de primogenitura. Ele agiu com leviandade, com imprudência, né? Não fez caso do seu direito de primogenitura. Então, esse andar leviano, meus irmãos, é um sério obstáculo à santidade. Então, nós devemos ter o exemplo de Esaú, que depois ele, com remorso, porque a Bíblia diz aqui que ele nem se arrependeu, né? Mas ele ficou com remorso, chorou, mas aquele choro não era choro de arrependimento, né? Isso aqui lembra um político brasileiro aí que perdeu o posto, não vou citar o nome dele, mas chorou quando ele perdeu o seu posto, né? Aquilo eram lágrimas de arrependimento? Não, né? Eram lágrimas porque ele estava perdendo o poder. A mesma coisa que aconteceu com Esaú. Ele não estava chorando, ele não chorou, não derramou aquelas lágrimas arrependido por ter sido negligente, por ter sido profano, por ter sido leviano. Não. Ele chorou porque sentiu que perdeu o poder. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, então, aqui nesses versículos, né, nos chama a atenção para andarmos em paz uns com os outros,
e principalmente, né, andarmos em santidade. Que Ele se digne em fazer a sua palavra entendida aos nossos corações. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. E como eu disse de início, vamos continuar orando pelas nossas famílias, vamos continuar orando pelos que estão enfermos, vamos continuar orando também para Deus nos proteger, né, dessa doença maligna que tem levado multidões para o cemitério. Mas graças a Deus, ela tem levado para os cemitérios os filhos de Deus, mas eles estão salvos com o Senhor. E um dia eles vão vencer a morte. Um dia eles vão ressuscitar, vão voltar ao seu corpo, né? Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor, e que Deus abençoe a cada um. Não se esqueça, se você quer a bênção de Deus, se nós queremos a bênção de Deus, vamos ter bons relacionamentos com os nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, nossas famílias, né? Esposo com esposa, filho com filho, pais e filhos, e vamos andar em santidade. Não vamos ser negligentes e levianos igual Esaú foi. Que Deus nos abençoe. Amém.